É uma aula que também nós vamos fazer utilizando o software MD Solids, o mesmo programa que a gente usou na semana passada, tá? Para fazer aquele experimento da treliça. Só que hoje nós vamos usar uma parte diferente do programa. Qual é a ideia da prática hoje? Eu vou compartilhar com vocês aqui o roteiro. Então, a gente tem uma montagem de uma barra, que é essa barra aqui, que está sofrendo forças axiais, ou seja, forças no eixo dessa barra. Então, determinar a deformação na barra para o carregamento apresentado na figura. Nós temos 3 carregamentos aqui, um carregamento de 350, um carregamento de 200 e um carregamento de 150. A barra possui 600 milímetros de AAC, sendo que B, que é o ponto de aplicação da força 350, está a 300 milímetros aqui, está no meio da barra, e a barra CD, ela possui 400 milímetros. As barras são feitas de materiais diferentes. Como que a gente sabe isso? A gente sabe porque ele deu que o módulo de elasticidade, que é representado pela letra E da barra AC, é 250 gigapascal, ou seja, 250 mil megapascal. E a barra CD, ela tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. Quanto maior o módulo de elasticidade, mais, vamos dizer assim, resistente é a barra, ou seja, ela deforma menos. Depois a gente vai ver isso nas fórmulas lá. Então, ele pede para realizar, primeiramente, os cálculos à mão e depois utilizar o software para fim de conferência dos resultados. Eu vou mostrar para vocês como é que faz esse tipo de cálculo. Então, eu já vou resolver essa questão com vocês aqui para a gente conseguir fazer isso em menos tempo. Então, eu já separei aqui o exercício. Deixa eu só compartilhar. Está aqui. Está aqui a nossa barra. E aí estão aqui as forças. Lembrando que o módulo de elasticidade da barra AC é 250 e o módulo de elasticidade da barra CD é 200 gigapascal. Além disso, a barra AC possui uma área de seção transversal, ou seja, se eu vier aqui e der um corte aqui nessa barra, ela vai ter uma área de seção transversal de 580 milímetros quadrados. Essa barra, se eu der um corte aqui, a seção transversal dela vai ser 200 milímetros quadrados. Aqui estão as forças. E essa barra está engastada aqui, ó. Ou seja, isso aqui quer dizer que essa barra ela possui engastamento nessa região aqui. Então, isso é muito importante para a gente saber, porque ela não está solta. Então, existe uma estaticidade, existe uma anulação de forças, digamos assim. Essa barra está estática, ela está em equilíbrio. Essa barra está em equilíbrio, isso é muito importante. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que entender que nessa barra, junto a essa barra aqui, a gente vai ter as forças aplicadas de 350 para a direita, 200 quilonewtons para a esquerda e 150 quilonewtons para a direita. Se essa barra não estivesse presa aqui, o que ia acontecer? Ela ia movimentar, porque nós vamos ter uma força resultante. Ou seja, nós temos 350, 450, 500 quilonewtons puxando para a direita e só 200 quilonewtons puxando para a esquerda. Isso quer dizer que teríamos uma força resultante de 300 quilonewtons para a direita. Só que essa barra é estática, ela não possui essa movimentação. Isso nos mostra que o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que existe uma reação de apoio no ponto onde essa barra está engastada com a superfície. Então, nós vamos arbitrar aqui uma superfície de apoio aqui. Como eu já coloquei, já vi que eu tenho para a direita mais força do que para a esquerda, eu já posso colocar, na hora de eu arbitrar aqui a minha seta, a seta voltada para o ponto que ela realmente vai estar. Mas eu poderia colocar essa seta aqui, por exemplo, virada para cá, ó. Não tem problema nenhum. Só que na hora do somatório das forças, eu ia ver que eu teria uma força negativa aqui. Só indica, como volto a falar, é sempre bom repetir isso.
Essa força negativa só está indicando que a direção da minha seta, o sentido da minha seta tá errado, está ao contrário do que ele deveria ser. Então, como eu já sei aqui, eu já vou colocar essa seta para lá. Então, essa seta aqui nós vamos ter o que eu vou chamar de reação, seria a reação de apoio. Então, eu vou colocar HA, porque ela, como ela é uma reação na horizontal, eu vou chamá-la de reação HA. Primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui é quanto vale esse HA. Como que a gente faz isso? Somatório de forças. Eu vou falar que o quê? Que o somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero. Ou seja, eu vou arbitrar aqui para a direita é positivo. Para a esquerda, eu vou falar que é positivo, o meu sentido. Então, eu venho aqui e começo a fazer esse somatório. Tudo que está para a direita é positivo. Então, eu coloco 150 mais 350. Tudo que está para a esquerda é negativo. Menos 200 menos HA, isso tudo tem que ser igual a zero. Com isso, eu descubro que HA vai ser igual a 300 kilonewtons. Já descobri qual é a minha reação de apoio HA. Beleza, esse é o primeiro passo. Para quê? Para que agora eu comece a estudar como que se comporta essa barra de segmento a segmento. Ele pede que a gente faça a determinação da deformação total. Só que se eu pegar e separar essa barra e fizer as deformações, primeiro no segmento AB, segundo no segmento BC e terceiro no segmento CD, e depois somar essas deformações, eu consigo encontrar a deformação total. Então, é exatamente nesse sentido que a gente vai trabalhar. Nós vamos separar essa barra em 3 segmentos, segmento AB, segmento BC, segmento CD, AB, BC e CD, e nesse segmento estudar a barra como se ela tivesse isolada. Cada segmento isolado, sempre contando com o mesmo parâmetro com o nosso mesmo ponto de referência. Então, por exemplo, se nós usarmos o nosso ponto de referência A, nós vamos usar, primeiro nós vamos ver o que acontece no segmento AB, depois a gente vai ver o que acontece no segmento BC, sempre partindo do ponto de referência A. Para eu fazer no CD, como eu estou analisando ela sozinho, eu posso começar do ponto D, que vai dar certo também. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou separar essa barra em 3 segmentos. Então, eu vou separar essa barra aqui, vou separar essa barra aqui e vou separar essa barra aqui. E vou estudar o que acontece em cada um desses segmentos. Ok? Então, vamos começar com o segmento AB. Então, na seção AB, o que a gente vai ter? Nós precisamos, na seção AB, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a superfície ali, essa superfície aqui, a reação HA, e nós vamos ter, vou colocar em cinza, nós vamos ter também a barra até o ponto A. Até o ponto AB, entre o ponto AB.
Nós vamos ter a barra até o ponto que eu fiz esse corte aqui, ó. Eu fiz esse corte aqui. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a partir disso gerou-se uma reação, uma força normal, que eu já vou colocar ela invertida aqui, que a gente quer calcular agora, que seria a nossa normal AB. É através dessa força normal que a gente vai conseguir descobrir como que essa barra, nesse segmento AB, nessa seção AB, está se comportando. Ou seja, se isso aqui está sendo uma tração, se está sendo uma compressão, se a barra está encurtando, se ela está alongando. Então, beleza. Eu vou usar também a mesma coisa. Eu vou usar o somatório das forças aqui, ó. Então, o que eu vou falar? Vou falar que o somatório das forças horizontais também é zero. Vou pegar aqui. E aqui. Eu vou falar que os somatórios das forças horizontais aqui, das forças horizontais também é igual a zero. Logo, eu já consigo descobrir, sem muita coisa para fazer, que a normal de AB é igual a HA. HA eu sei quanto vale, então a normal de AB é igual a 300 quilonewtons. A partir daqui, eu posso descobrir, eu tenho a força aplicada, eu tenho o tamanho da barra, e eu tenho o tamanho do segmento, da seção, e eu tenho também o módulo de elasticidade e a área. Eu tenho a força, o comprimento da seção, o módulo de elasticidade e a área. Com isso tudo, eu consigo calcular a deformação. A deformação, que tem uma letra grega aí, que eu vou usar como D, tá? D, a deformação vai ser igual. A fórmula diz que a deformação é igual a força vezes o tamanho da seção dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Então, nesse caso aqui, nós teríamos força, 300 quilonewtons. Tamanho do segmento, 300 milímetros. Módulo de elasticidade, não está aqui, mas é 250 da barra AC. Ele deu no programa, no problema. 250 vezes a área da seção transversal, que nesse caso é 580. Então, a gente descobre que nós tivemos uma deformação aqui igual a 0,62 milímetros. E essa deformação foi positiva. Esse resultado foi positivo. Esse resultado sendo positivo, isso nos leva a afirmar que aqui houve um alongamento da barra. Então, essa deformação aqui foi uma deformação de alongamento da barra. Beleza? Até agora deu para entender como é que a gente está fazendo aqui? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Deixa eu ajeitando aqui. Hoje eu estou usando um programa diferente aqui para... Show. Beleza. Então eu tenho aí a minha primeira... Deixa eu não fazer isso, não. Vou fazer isso aqui. Eu vou ter aí a minha primeira deformação da primeira sessão que a gente pegou para estudar. Vou fazer um negócio aqui que vai ser mais inteligente. Vou jogar isso tudo para cá. E aí eu crio aqui que eu já venho para outra sessão. Show de bola. No outro caso aqui,
nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que a gente vai analisar o outro segmento. A seção, no caso, que aí a seção seria a seção BC, que eu vou analisar agora. Eu vou ver o que vai estar acontecendo na seção BC. Só que, muito importante, eu preciso considerar até o ponto A. Eu vou estudar a seção BC, vou usar os dados da seção BC, mas eu preciso pensar que o meu ponto de referência vai ser o ponto A, que é o ponto aqui atrás. Então, eu vou continuar com essas forças que foram envolvidas aqui. Então, o que a gente vai continuar tendo? Nós vamos continuar tendo essa parte aqui, HA, a seção BC, nós vamos continuar tendo a barrinha aqui, HA continua, essa aqui continua, essa continua. Então, nós vamos chegar isso aqui um pouquinho mais para cá. Nós vamos alongar essa barra um pouquinho. E, na verdade, aqui a gente passa a ter a normal da seção BC. Só que a normal na seção BC, que seria essa seção aqui, eu tenho que levar em consideração também essa força de 350 kN que está aplicado no ponto B. Então, eu tenho também que colocar essa força de 300 kN, vou fazer até menorzinho aqui, só para ficar bem, para a gente ver, que está sendo aplicado no ponto B, aqui nessa seção que a gente vai estudar agora. Então, aqui eu tenho também 300 kN. 350, né? 350 kN. Esse 350 kN é esse 350 kN que está aqui sendo aplicado em cima da barra, em cima do ponto B. Beleza. Então, eu vou fazer o somatório de forças da mesma forma. Então, eu vou ter aqui o somatório de forças horizontais igual a zero, tudo que é para a direita positivo, tudo que é para a esquerda negativo. Então, eu vou ter 350 mais NBC menos HA igual a zero. HA vale 300. 350 menos 300 mais NBC igual a zero. Logo, NBC vai ser igual a menos 50 kN. Esse menos 50 kN já mostra para a gente que a nossa normal aí, ela vai estar, ao invés de ela estar com a seta virada para a direita, ela vai estar com a seta virada para a esquerda. Ou seja, nesse segmento BC, vai haver um encurtamento da barra. Por quê? Porque a força resultante, a força NBC, que é a força na barra, é uma força de compressão e não uma força de tração, igual foi na seção AB. Então, esse menos 50 significa que essa força aqui, essa seta, está em sentido contrário ao que eu coloquei aqui, então ela estaria virada para a esquerda. Isso nos mostra que haverá um encurtamento, uma compressão na barra na seção BC, e não uma tração. Mas vamos deixar aqui. Vou fazer também... Vou tirar isso aqui, ó, para ficar igualzinho de baixo. Agora eu faço a deformação, que é a força vezes o tamanho da barra dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Tenho que a força resultante menos 50 vezes o tamanho da barra. E aí eu considero a seção inteira, a seção BC inteira, sempre a seção que você está estudando. 300 dividido pelo módulo de elasticidade, que é o mesmo, 250, vezes a área, que também é a mesma. Então, a gente teria menos 50 vezes 300 dividido por 250 vezes 580. Isso aqui dá um resultado de menos 0,103 milímetros. Ou seja, nesse caso, houve um encurtamento. Se vocês pegarem essa, vamos dizer assim, mania de sempre colocar as forças desse jeito, esse sinal já vai mostrar para a gente se é um encurtamento ou se é um alongamento. E lá na frente vocês não vão precisar trocar o sinal na hora de fazer o somatório das deformações. Beleza, achei a deformação no ponto BC. Show de bola? Alguma dúvida?
Tranquilo. Então, continuando agora, eu vou para o meu último. Estudo, a última seção, que seria a seção CD. Aí eu volto a falar com vocês. Para eu estudar a seção CD, eu poderia começar lá de trás, igual pegar aqui e ir vindo para cá e ver o que acontece. Mas a gente está fazendo um diagrama de corpo livre. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Ao invés de olhar essa barra lá no ponto A, eu posso olhar essa barra, o ponto de referência, nesse caso, eu posso mudar. Eu posso usar o ponto D como ponto de referência. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter uma única força, que vai ser a força de 150, não vou ter nenhuma incógnita, e isso vai facilitar os meus cálculos. Então, nesse caso, ao invés de eu estudar a seção CD, que é igual à seção DC, eu vou estudar a seção DC. Eu vou olhar agora de D para C, e não de C para D. Só repetindo, por que eu vou fazer isso? Se eu olhar de C para D, eu tenho que olhar a partir do A. Vou ter que ter o HA, vou ter que ter o 350, vou ter que ter o 200, e aí vou ter que ter a normal. Se eu fizer de D, eu só tenho 150, fica muito mais fácil. Então, eu vou fazer isso para facilitar os cálculos, é menos difícil de errar, e vocês vão ver que fica mais fácil, assim, vamos dizer assim. Então, vou estudar o segmento DC. Então, aqui, em vez de ter NBC, eu vou ter 150 quilonewtons, que foi dado pelo problema, e em vez de HA aqui, eu vou ter, na verdade, NDC, que é igual a NCD. É isso que é importante ficar bem claro. Beleza. Somatório de forças horizontais vai ser igual a zero. Logo, fica visível aí que NDC vai ser igual a 150 quilonewtons. Não precisei fazer aquele monte de somatório nem nada. Por que eu já fiz direto assim? Mas seria 150 menos NDC igual a zero. Logo, NDC igual a 150 quilonewtons. Beleza, já tenho a força que está sendo aplicada nessa seção. O que eu vou fazer agora? Vou fazer deformação, igual eu fiz nas outras. Força vezes o tamanho da seção. Não esqueçam. Sempre o tamanho da seção. Vezes o modo de elasticidade vezes a área. Dividido pelo modo de elasticidade vezes a área. Então, deformação vai ser igual. A força que foi aplicada, que eu acabei de descobrir, 150, vezes o tamanho da seção, que nesse caso é 400 milímetros, dividido pelo modo de elasticidade. O modo de elasticidade aqui muda também. O modo de elasticidade da barra CD é 200 GPa, gigapascal, vezes a área, que também mudou, que é 200 milímetros quadrados. Eu encontro que a barra DC, ou CD, vai ter um deslocamento, uma deformação de 1,5 milímetros. Positivo. Sendo essa deformação positiva, e pelo desenho que a gente fez ali já, isso mostra que a gente teria um alongamento da barra DC. Beleza. Feito esse estudo, bem, alguma dúvida até agora? Deixa eu melhorar aqui para vocês. Alguma dúvida até agora sobre o que foi feito? Então, primeiro passo, eu acho a reação de apoio. Depois de achar a reação de apoio, que é a reação de apoio lá no engaste, lá no HA, eu vou e separo isso em seções. Seção AB, seção BC, seção CD, ou DC. Depois que eu fiz isso, eu descubro qual é a força normal que está dentro de cada uma das seções, de cada uma barra nas seções escolhidas. Descobriu qual é essa força normal, eu descubro qual é a deformação dentro de cada um dos segmentos, das seções. Descobrir qual é o deslocamento de cada um, qual é a deformação de cada um, basta eu fazer o somatório dessas deformações. Fazendo o somatório dessas deformações, a gente vai encontrar qual é a deformação total da barra.
Alguma dúvida? Paulo, Oi. boa noite primeiro aí. Boa noite. Mas me desculpa aí, eu só perdi um detalhezinho, porque nós estávamos falando, eu tive que atender uma ligação aqui. Só na sessão BC, o 350 que você botou aí, ó, 350 menos 300 mais NBC, somatório de força horizontal. Aqui? No BC aqui? Isso. Eu tô analisando a barra nesse segmento BC, tá vendo? É esse segundo retângulo vermelho aqui, ó. Sim. Como eu tenho que olhar a barra inteira para trás ou para frente, não interessa, qualquer um jeito que eu fizer vai dar a mesma coisa. Mas é que eu fiz para trás. Eu tenho que levar em consideração todas as forças que estão aplicadas nessa barra até o ponto de apoio A. Por isso que o 350, que é uma força que existia aqui no problema, ó, ela entra aqui também. Então, na hora que eu vou fazer o somatório das forças, eu vou ter 350 mais NBC menos HA, que é 300, igual a 0. Tá, peguei já. É porque beleza? Eu tô sem o material impresso aqui, que eu não consegui achar lá na coisa. Eu copiei o desenho aqui no meu caderno. Ah, entendi. Eu botei 300, não botei 350, por isso. Ah, não, é 350. Valeu, obrigado. Show. Beleza, galera. Depois de ter feito isso, a gente vai fazer o final do exercício. Vou fazer ele aqui assim. Nós vamos fazer o final do exercício. Que é o quê? Juntar essas deformações. Então, aqui acabou o cálculo das deformações das barras. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos juntar isso tudo. Nós vamos fazer o somatório das deformações. Então, o somatório das deformações, eu vou ter a deformação total. Então, a minha deformação total vai ser igual à primeira deformação, que deu positivo 0,62, a segunda deformação, que deu negativo 0,103, e a terceira deformação, que deu positivo 1,5. Vou chegar para cá aqui. Essa seria a nossa deformação total. Fazendo esses cálculos, eu chego que a minha deformação total vai ser igual a 2,017 milímetros. Essa é a resposta final do exercício. Essa é a resposta final do nosso exercício. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então, beleza. Então, nós vamos começar agora a mexer no programa. Nós vamos passar agora para o MD Solids. E a gente vai ver, anotem esse número aí, 2,017. Nós vamos ver se o que eu calculei agora, se o que eu mostrei para vocês agora é verdade ou não. Mas é assim que eu já testei. Então, abra aí o programa, o MD Solids. Eu acho que aqui eu não consigo... eu consigo sim. Então, vocês abrem o programa, ele vai abrir essa tela aqui. Certo? Vocês vão vir aqui em Problem Library, livraria, né? Ou biblioteca de problemas. Dentro aqui, vocês vão em Axial Deformation, que seria deformações axiais no eixo. Segmented Axial Members. Horizontal. Esse aqui. Hot Areas Specified. Sei lá como é que fala isso. Que é justamente esse tipo. Nós temos os segmentos horizontais com forças axiais aqui. Então, ok, e ele vai abrir esse monte de coisa aqui. E agora nós vamos começar. Ficou tudo preto aí para vocês? Ficou tudo preto, Paulo. Pareceu nada.
Não, peraí. Aqui não. É aqui que ele não funciona. Tá aqui, beleza. Acho que agora vai. Então tá aqui a nossa barrinha. E a gente vai configurar isso aqui nas configurações que aquele primeiro problema deu pra gente. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos engastar o ponto A aqui, ó, nesse botãozinho que tem aqui embaixo, aqui, ó, em cima do Compute. Joint as supported. Nós temos isso aí. Quando aperta ele assim, ó, aparece esse suporte aqui no ponto A, ó. Tem que estar habilitado isso. Beleza. Load é o carregamento. O carregamento no ponto B é o carregamento de 350 kN. Só que ele é para a direita. Então, em vez de left, right. Tá lá. Foi a setinha para a direita. O carregamento C é um carregamento de 200 kN. Ah, pera aí rapidinho. Antes de botar os carregamentos, vamos configurar as unidades. Unidade de força, kN. Unidade de área, milímetro quadrado. De unidade de pressão, MPa ou tensão. Comprimento, milímetros. O E lá, que eu esqueci o nome agora, GPa. E as desflexões, as deformações, milímetros. Se a gente mudar aqui, a gente tem 2 ou 1, mas a gente vai deixar como 2. Então, quilonewton, milímetro quadrado, MPa, milímetro, o modo de elasticidade, GPa e milímetro, a deflexão. Beleza, aí a gente pode colocar os nossos carregamentos. Carregamento aqui no ponto B, 350. Beleza. Carregamento no ponto C é 200, para a esquerda mesmo. Carregamento no ponto D, 150 para a direita. Show de bola. Já estou com meus carregamentos. Agora eu vou mostrar para ele como que funcionam os nossos segmentos. Então, o segmento 1 tem a área de, olhando no problema, segmento 1 tem a área de 580 milímetros quadrados. E o tamanho de 300 milímetros. O módulo de elasticidade do segmento 1 é 250 GPa. A área do segmento 2 também é 580 milímetros quadrados. O tamanho também é 300 e o módulo de elasticidade também é 250. Já o segmento CD tem a área de 200 milímetros quadrados, o tamanho de 400 milímetros? Acho que é 400 milímetros, né? Deixa eu ver aqui. 400 milímetros e o módulo de elasticidade é 200 GPa. Beleza, depois que eu completei isso aqui, eu vou mandar computar e ele vai me dar aqui o total das deformações. Ó. Na barra 1, 0,6207, na barra 2, menos 0,1134, na barra 3, 1,5, e o total, o mesmo total que a gente achou lá, 2,017. Então, a prática de hoje é basicamente isso. Agora eu vou passar para vocês o que deve ser feito, porque vocês vão mudar as características das barras a partir de agora, vão anotar os resultados e gerar um relatório de acordo com o que está pedindo no roteiro. Beleza? Vão analisar os dados e gerar um relatório depois e mandar por e-mail respondendo o que está sendo perguntado lá no roteiro. Lembrando que aqui é interessante que esse 0, 1, 2 e 3 aqui mostra para a gente o que está acontecendo em cada um dos segmentos. Ó. Então, no segmento 1 lá, tem uma força, a nossa força normal, para cá, que vale, que vai ser o F1 lá, que acho que é 300, deixa eu ver aqui, 300. O que está acontecendo no segmento 2 e o que está acontecendo no segmento 3. Beleza? Alguma dúvida, gente? Conseguiram fazer aí esse primeiro? Bom, eu só não consegui achar o roteiro, cara, lá no AVA. Posso mandar para vocês. Beleza. Você chegou a procurar lá na parte de aula prática? Sim, lá na leitura, né? Não é isso? Não, é aula prática. Deixa eu ver aqui, peraí.
Pode abrir aí. É porque a leitura era só quando a gente usava o laboratório virtual. Aula prática 2, AP2. AP2. Esse tem aí, roteiro AP. Não, aparece para mim assim, ó. Link para vídeo, aluno, slide colorido e slide preto e branco. Não aparece o roteiro não, né? Não, beleza. Eu vou mandar para vocês o que é necessário, porque no AP1 também não tem, não? AP1 também não. É porque não deve ser para... Beleza, esse roteiro deve ser só para mim. Tá, mas você conseguiu fazer aí no programa? Sim, no programa sim. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar aqui o que ele pede agora para ser feito e já passo para vocês. Só um minutinho. Pode vir aqui que é a sala. Biblioteca. Lá embaixo. Valeu. Deixa na tela aí, por favor, para a gente dar uma olhadinha o programa que você fez aí, que eu não consegui fechar ainda não. Rapaz, eu não vou conseguir. Espera só um minutinho, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Peraí, já sei. Peraí. Vou tirar um print screen aqui. Beleza, valeu. Beleza? Show. Tá, enquanto isso eu consigo ir mexendo aqui. Então, esse experimento aí, vocês já podem... vocês vão ter... Incluam ele no relatório. Paulo, tá me ouvindo? Tô. Você pode fazer o favor de voltar no início do MD-Solid para ver qual que é o modelo. Você tá na aba, você tá no inicial aí? Tô no inicial. Tenham aí Problem Library. Não, é porque eu não tô fazendo essa matéria e o meu MD-Solid é o que eu já tinha aqui, é o 4.0. Eu não sei se o de vocês é o mesmo. Aí eu precisava ver a sua tela inicial, porque quando você foi entrar ficou tudo preto. Para me ver qual o modelo que você está usando. É o mesmo que eu já tinha aqui. Então eu vou pedir para você mandar lá no grupo alguma coisa assim, o link dele. É esse aqui, ó. Esse mesmo, esse é o que eu tenho, 4.0. Você pode mostrar qual que você entrou? Onde que você entrou? Vem aqui, ó. Program Library. Program Library, certo. Axial Deformation. Segmented Axial Members. Horizontal Axial Members. Não, tá tudo... Tá preto? É porque não vai aparecer. Não vai não, né? Não, é porque o Teams eu não consigo compartilhar depois que eu passo daquela tela inicial. Não sei por quê. Uhum. Aí, quando eu volto. Ó. Mas aí então eu tenho que ir em vertical, axial member ou horizontal? Aí, deixa eu te mostrar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Você vai lá em Axial Deformation. Segmented. Horizontal. E é o primeiro. Hot Areas Special. Isso aí, primeiro. Aí ele vai aparecer... Okay. Isso, ele vai aparecer Beleza, isso aqui. então, olha, muito obrigado. Valeu mesmo. Tranquilo. Ele vai aparecer isso aqui sem estar preenchido, né? Uhum. Eu não, esse aí eu não conhecia. Eu também conheci hoje. Muito mais completo. O outro, a gente tinha que fazer por seção. Ele não mudava essa área área axial, era uma só. Com essa biblioteca aí fica muito melhor. Para 3, né? É bem melhor. Na verdade, eu acho que é porque é uma configuração, na verdade. Ô, João, o erro tá dando aonde? Ô, Paulo, tá ouvindo? Tô. Na hora que eu vou rodar o programa aqui, ele dá problema de runtime. Uai.
Aí ele fecha. Você tenta desabilitar seu antivírus. Pode ser que funcione. Só que ele funcionou semana passada. Mas é estranho, né? Eu vou reinstalar ele aqui. O meu tá dando a mesma coisa aqui. Ele na hora que você pede para abrir, ele fecha. Ele Exatamente. dá uma mensagem, dá um ok, ele já fecha. Tenta reinstalar. Tá? O meu também tá nesse erro, Paulo. Agora, se for antivírus, tô lascado. É da faculdade que eu tô usando o computador aqui, não tem como tirar Reinstala ele. o programa, porque se semana passada funcionou. Eu vou copiar aqui para ficar melhor. Deixa eu ver aqui. O que vai ser feito agora? Vocês vão repetir a atividade proposta, essa atividade aí, só que a gente vai mudar os casos. Nós vamos mudar o segmento AC para alumínio e o CD para latão e depois a barra inteira de bronze. A ideia é entender qual é a diferença entre os resultados. Vou colocar aqui, repetir a atividade proposta anteriormente, alterando os valores dos modos de elasticidade para os seguintes casos. Isso aqui é alumínio 60, 61, T6, isso tem tudo lá no problema, tá? Tem tudo lá vocês conseguem achar no próprio programa, ele já tem lá, ó, no modo de elasticidade aí, você clica na setinha, ele tem lá alumínio tal, alumínio 2014, 2060, 61, então não é nada que vocês precisam pesquisar, não. O programa já vai dar para vocês direto aí. Fazer, então, para o segmento AC de alumínio, o segmento CD de latão, que é brass, e depois a barra toda de bronze. Depois de feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um relatório, vai conter introdução, métodos, resultados e conclusão. Isso que quem pedindo é o professor, não sou eu. E sobre os dois experimentos. Então, vocês vão fazer aí sobre essas duas, não precisa fazer das três, não, agora que eu estou vendo aqui, pode fazer das duas. Então, a entrega seria um relatório que deverá conter introdução, métodos, resultados e conclusão sobre os dois experimentos realizados nessa aula. E eu preciso que vocês me mandem esses relatórios. Assim, não precisa ser um relatório muito extenso, não, pode ser coisa simples. Mas eu quero que vocês entendam qual é a relação entre diferentes materiais, qual material que deforma mais, qual material que deforma menos, como que funciona se você tem uma barra inteira de um único material e uma barra de materiais segmentados. Esse tipo de discussão que é interessante ter nesse relatório. Então, pode fazer um relatório tranquilo, mas que contenha introdução, métodos, resultados, pode falar que foi usado o programa e tal, os resultados, ou seja, quais foram as deformações em cada tipo de coisa, e uma conclusão gerando uma discussãozinha aí entre todos os valores que vocês encontraram. Beleza? Alguma dúvida, galera, sobre como executar a prática, alguma coisa assim? Então é o seguinte, já que todo mundo ficou quieto, quem cala consente. Eu vou continuar aqui com vocês na aula.
mas eu vou comer alguma coisa agora e vou deixar que vocês façam aí o trabalho. Se tiver alguma dúvida, ou me dá um toque no WhatsApp, se eu não responder, pode chamar aqui. Se eu não responder aqui, dá um toque no WhatsApp, que aí eu volto para cá e falo com vocês. Ou levanta a mão aí no Teams. Eu vou deixar essa imagem aí, essa imagem aqui, que a partir dela vocês conseguem fazer todos as outras duas formas. É coisa simples, vocês viram que é coisa bem simples, é só anotar o resultado e o relatório pode fazer depois, se vocês tiverem interesse. Beleza? Então, mãos à obra aí. Só responde aqui, Paulo, por favor, como é que eu zero esses dados todos aqui?
Tô por aqui de volta, hein, pessoal? Ô, Paulo, consegui não. Desabilitei o antivírus, reinstalei, reparei. Continua dando o mesmo erro? Mesmo erro. O que aparece escrito no erro? Não dá nenhum, tipo, não tem nenhum número nem nada não, né? Espera aí. Antes de fazer isso, deixa eu só ver da semana passada. Da semana passada. Da semana passada ele roda. O de hoje, essa aba aí. Do Problem Library? Runtime, erro. -2, 14, 7, 4, vem um caminhão de número. Automação, erro de automação e o erro não especificado. É o 339, alguma coisa assim? Não, né? Não, o número que está aqui entre parênteses aqui é 8.000, 4.005. Deixa eu ver se eu vou saber. Como é que é? 4.000? 8.000, 4.005. Menos 21, 7, 4, 7. Menos 21, 4, 7, 4, 6, 7, 2, 5, 9. 5, 9. Espera aí. Rapaz, que doideira, hein? Dar esse erro no Excel também, o mesmo erro. Cara, não sei. Será que tem esse programa para o seu celular? Faço a mínima ideia, tem que olhar. Cara, eu não sei o que pode ser, não. Tô procurando aqui. Quer ver? Porque o da semana passada, toda vez eu tenho que abrir de novo. Os das treliças. Ele funciona, ele roda. Acho que o Rafael está dando esse mesmo erro. Para desencargo de consciência. Para desencargo de consciência, aí você vai lá no Library. Aí você quer que. Qual a abazinha que tem que descer? Axial Deformation, Segmented Axial Members. Vou mandar uma foto para você. Não, eu estou acompanhando aqui. Ele abre isso aí. Não, ele abre isso aí. Ele não abre o programa, não. Que você dá o Go, ele dá problema. Isso. Aí continua aqui, tem horizontal e vertical. Horizontal e o primeiro, Hot Areas Specified. Tenta outro aí, tenta abrir outro. Clica duas vezes ou aperta Go lá embaixo. Eu apertei o Go aqui, mas foi Go contra. Deu a mesma coisa. Paulo, só esse aí que não está abrindo. Outros abrem. Outros na mesma aba? Isso aí, na mesma aba. O Typical Machines, ele abre, que é o abaixo, logo abaixo dele. Cara, two holds. Deixa eu ver se o vertical abre. A vertical dá o mesmo erro. Vertical e horizontal não abre nada. Trava, fecha na hora. Ô, Rafael, chama o Caio aí. Ele tá aí, não tá? Chama o Caio aí e pede para ele dar uma olhada nesse erro aí, o que tá dando. Porque se tá dando aí, às vezes ele consegue resolver. Tá, eu vou chamar ele aqui agora. Vê se sobe que você dar uma olhada aqui. Beleza, deixa eu chamar ele, peraí.
Não, peraí. Ô, Ângelo, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, esse aí é o segundo, Ângelo? Esse aí seria o primeiro do que você mandou fazer, né? Aham, Segundo. beleza. Show de bola. Você teve uma deformação bem maior, né? O dobro Bem de maior. deformação. Bem maior. 4,6. Acabei de fazer o outro agora também. Massa, anota os resultados e depois faz relatório. É isso aí Beleza. que precisa ser feito. Show de bola. Eu tô tirando foto que assim fica mais fácil para poder fazer o relatório. Aí se alguém não conseguir abrir o programa aí, ó, já tá aí a fotinha Dos do resultados. resultado. Isso aí. Se tiver certo, né, Paulo? Dá uma olhada aí se tá certo. Eu acredito que esteja, sim. Então tá, beleza. Aqui, ó, 500, 580 de área, 200, 300, 300, 400. 103 que deve ser o do latão, não, esse aí do cobre, eu acho. Esse aí é cobre, é o cobre. As loads estão certas. Deixa eu só ver esse primeiro aqui, quilonewton, milímetro quadrado, MPa, milímetro PPa. É isso mesmo. Não tem erro, não. Ele já tá vendo já, tá, Paulo? Beleza, porque aí é interessante, né? Tá, Às vezes ele resolve. Eu acho que. tá batendo com o meu aqui, ó. Ah, show.
Beleza, então, Paulo. Finalizado aqui, agora é só relatório, né? Isso aí. Show, então. Beleza, então. Valeu, até mais. Falou!